Cadê o. Tem só um cuidado, né? Aí quebrar você, João. Não, tem dois. Você veio? É. Bom dia a todos. Nós já demos 3 minutinhos para as pessoas entrarem e a gente vai começar então o treinamento para submissão de malas por responsável SAI para aquelas unidades de beneficiamento que não vão fazer adesão ao programa de qualidade do algodão brasileiro, o PQAB. Eu vou fazer algumas abordagens iniciais, algumas informações técnicas, que são mais de caráter operacional, e a gente vai ter um segundo momento no treinamento, que vai ser para fazer a navegação no sistema e mostrar o passo a passo para vocês. Meu nome é Silmara, eu sou diretora de Relações Institucionais na Abrapa, responsável pelo sistema Abrapa de identificação, junto com o nosso time de TI. O Luan também está aqui com a gente, vai me ajudar no processo do treinamento, na navegação, a demonstrar para vocês como é a submissão de malas. Para aqueles que tiverem dúvida, eu vou pedir que vão escrevendo as dúvidas para a gente no chat, fica mais fácil do que às vezes eu não consigo olhar ou ver que tem alguém com a mãozinha levantada. Então anota a dúvida no chat, assim que a gente for terminando os passo a passos, a gente vai olhando e tirando as dúvidas de vocês. Um outro ponto
Se vocês quiserem receber a apresentação completa e a gravação do treinamento, só coloca o e-mail para a gente no chat também, que terminando o treinamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é enviar esse material para vocês. UBA que vai participar do PQAB, que já fez a adesão, ela precisa ter pelo menos um inspetor treinado. Eu estou vendo o Rogério perguntando. Então, se a UBA já tem um inspetor de UBA que foi treinado no treinamento feito pela Abrapa junto com o Ministério da Agricultura, é esse inspetor de UBA que vai submeter a mala da UBA e ele já foi treinado para isso, ele já domina o passo a passo. Aqui é para as UBAs que não vão participar do PQAB e que não têm treinado. Ah, Sumara, mas ainda não teve treinamento aqui no meu estado. O único estado que a gente ainda não fez treinamento nesse ano é o Mato Grosso, e a gente está esperando e conversando com a AMPA para montar uma agenda de treinamentos, provavelmente para o início do mês de junho. Acredito eu que entre a segunda e a terceira semana de junho. Então, não se preocupem. No caso da Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, a gente já fez treinamento esse ano, fizemos um treinamento na Bahia, fizemos um treinamento também no Mato Grosso do Sul. Então, aqui é para aquelas UBAs que não querem entrar no programa de qualidade, não vão treinar em inspetor e, portanto, é o responsável SAI quem vai submeter a mala e o treinamento para esse responsável SAI é esse que a gente está fazendo aqui hoje. Além desse treinamento de hoje, tem outras oportunidades. Ah, eu assisti o treinamento, mas eu quero que mais pessoas da minha equipe vejam. A gente ainda tem vários treinamentos aí ao longo dessa semana. O calendário está na apresentação que eu vou dividir com vocês, ok? Então, eu vou começar mais uma vez frisando. Aqui é treinamento para quem é responsável SAI, não é treinamento para inspetor de UBA, e aqui é treinamento para a unidade de beneficiamento que não vai participar do programa de qualidade. Ah, mas eu posso fazer o treinamento, assistir, porque eu quero fazer aqui uma reciclagem, ver se mudou alguma coisa? Pode, gente. Sempre quando a gente vê a navegação, sempre acaba ajudando e esclarecendo as dúvidas. Eu vou olhar, vi que já tem várias perguntas no chat, vou fazer essa primeira parte, depois eu paro e tiro as dúvidas de vocês do chat. Olha, aqui talvez já ajude com essas dúvidas. É uma tabela, a gente já divulgou isso para vocês nas comunidades de inspetores de UBA e de responsável SAI. Ah, Silmara, mas eu ainda não entrei na comunidade porque o link da comunidade no WhatsApp não chegou para mim. Não tem problema. No final dessa apresentação tem o QR Code, tem o link para entrar na comunidade, então eu vou mandar para vocês. Se você não está na comunidade, entra na comunidade que tem muita informação técnica. Como que eu quero conduzir aqui com vocês? A gente vai falar principalmente da UBA que não vai participar do programa de qualidade. Mas vocês vão ver na tabela que dá para olhar a diferença da UBA estar no programa de qualidade e não optar pelo programa de qualidade nessa safra, e vocês vão ver que a diferença é muito pequena, porque a maioria das coisas, todas as UBAs vão ter que fazer. Então, eu vou começar com o primeiro passo. O que que uma UBA faz quando começa a safra 25-26? Teve gente que já fez isso, teve gente que talvez ainda não tenha feito. Se não fez, eu aconselho já começar a fazer o passo a passo, porque na hora que for iniciar o beneficiamento vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Primeira coisa, responsável SAI entrou no sistema Brapa de identificação, no SAI, vai lá e faz a virada de safra. O que que é isso, Silmara? Eu não fazia isso em anos anteriores. É uma tela, eu e o Luan vamos mostrar isso para vocês na navegação, em que o responsável vai e informa para a gente que ele terminou o beneficiamento da safra passada. A maioria das UBAs do SAI já fez isso. Quem não fez ainda vai aprender a fazer isso com a gente aqui na navegação. Quem é que faz isso? O responsável SAI. É a pessoa que opera ali, atualizando o cadastro, fazendo as coisas que são iniciais e burocráticas para poder iniciar o beneficiamento. Passo 2. A UBA já declarou que ela já virou a safra, já terminou o beneficiamento da 24-25 e que ela já quer começar a beneficiar 25-26, ela tem que atualizar o cadastro dela com a gente no sistema Brapa de identificação. Ah, Silmara, mas não mudou nada no meu cadastro. Não tem problema, vai ser mais rápido para você.
Você vai abrir a página de cadastro, tem um botãozinho lá embaixo que é enviar para a Abrapa. Você vai enviar o seu cadastro para a Abrapa atualizado e a gente vai fazer a aprovação do cadastro para você. Ah, mas mudou meu endereço de correspondência. Atualiza seu endereço de correspondência. Ah, mudou porque antes eu beneficiava próprio, agora eu beneficio próprio para terceiros. Vai lá, faz essa alteração e manda para a gente e a gente vai fazer a aprovação. Eu e o Luan vamos mostrar como é que vocês fazem isso no sistema. Terceiro passo, e vocês estão vendo, ó, Uba que está só no SAI e não vai participar da certificação faz, mas a Uba que está no programa de autocontrole faz também. Por enquanto, todo mundo faz esse passo a passo que eu estou mostrando, até o passo 6. Todas as UBAs vão ter que fazer com a gente. Vamos para o próximo? Dá aceite no termo de adesão e no regulamento do SAI. Ah, Silmara, por que que tem que dar aceite no termo de adesão e regulamento de novo nesse ano? Porque nesse ano nós mudamos uma regra super importante. Toda UBA tem que fazer a submissão de mala. Mas por que que a Abrapa colocou que toda UBA tem que fazer a submissão de mala? Gente, é só através da submissão de mala de vocês comunicarem para a gente que mala você está mandando para o laboratório, que mala é essa, que amostras estão ali dentro, que etiquetas vocês usaram ali dentro, de quem é essa mala, de que produtor e de que fazenda, que a gente consegue ter uma rastreabilidade completa e exata das etiquetas que vocês usam. A Abrapa demorou bastante tempo para poder colocar isso como uma obrigatoriedade do SAI. O SAI é de 2004, nós estamos em 2026 e é o primeiro ano que a Abrapa está dizendo para todas as unidades de beneficiamento: olha, a partir dessa safra, todo mundo vai operar com cadastro único e todo mundo vai informar para a gente as etiquetas que foram utilizadas, em que mala que elas estão, a que produtor essas amostras pertencem e de que fazenda essas amostras saíram. Então, por isso que a gente tem que dar o termo de aceite de novo no termo de adesão e ali no regulamento. Mais uma vez, todo mundo faz. Passo 4, atualizar cadastro das prensas. Se eu tenho duas prensas, atualizo das duas. Eu tenho uma só, tá mais fácil. Vou atualizar o cadastro da minha prensa. Você vai conferir faca, vai conferir o tipo de roupa que você usa no fardo, vai conferir as dimensões, o tamanho do fardo e vai enviar para a Abrapa ali o cadastro. Não mudou nada na minha vida. Mais fácil ainda. Olha tudo que está preenchido lá e só envia para a Abrapa. Vai ser rapidinho. Próximo passo, passo 5. Realizar pedido de etiquetas e lacres. Se eu sou uma UBA que eu nunca participei do programa de certificação do autocontrole, provavelmente eu não pedi a lacre. Esse ano eu tenho que pedir. Ah, Silmara, mas eu tenho etiqueta sobrada. Eu não preciso pedir etiqueta. Não tem problema nenhum. Você vai entrar no SAI e vai fazer pedido apenas de lacre. Ah, mas eu preciso de etiqueta e lacre. Pede os dois. Ah, eu tenho lacre sobrado porque, mesmo não estando no programa de certificação, eu tinha lacre comprado. Não tem problema, você pede só a etiqueta. O sistema permite que vocês peçam da forma como for melhor para vocês. E o último passo aqui dessa página é fazer a escolha. A UBA vai estar no programa de certificação de qualidade ou ela não quer participar do programa de certificação? Gente, o programa de certificação, autocontrole, PQAB, que é um nome bem pequenininho, fica mais fácil para guardar, ele não é obrigatório, ele é voluntário. Então, a UBA só participa do programa de certificação de qualidade se ela quiser. Eu e o Luan vamos mostrar para vocês que tem uma tela no sistema e é super simples. Você responde sim ou não. Se você responder não, significa que você não vai estar no programa de qualidade e quem vai submeter as malas é o responsável SAI. Se você respondeu sim, que você quer estar no programa de qualidade, quem vai ter que submeter suas malas são os inspetores treinados. Então, você tem que ter alguém no time da UBA que fez o curso para ser inspetor de UBA. Já começa a primeira diferença. Então, aqui, até o passo 6, todo mundo faz igual. Todo mundo tem o mesmo passo a passo. A partir do passo 7, a gente já começa a ver diferenças. Se a UBA não quer estar no programa de certificação, no PQAB,
ela não precisa ter inspetor treinado. Quem vai submeter a mala dela vai ser o responsável SAI, que está vendo como fazer isso aqui online com a gente agora. Então vejam aqui, ó, se eu decidir que eu vou estar no autocontrole, eu tenho que mandar o meu inspetor para ser treinado e eu vou vincular o inspetor na minha UBA. Eu e o Luan vamos mostrar para vocês como que faz isso, se eu estou no PQAB. Próximo passo: comprovar as dimensões das facas. Porque quem está no programa de certificação tem que comprovar as dimensões das facas. Gente, o programa de certificação, quem concede o nosso certificado não é a Abrapa, é o Ministério da Agricultura. É um responsável, uma terceira parte. Então, o que o Ministério disse? Olha, eu preciso saber que as facas da prensa da UBA, elas estão nas dimensões corretas para produzir as amostras no tamanho e no peso correto. Então, eu preciso que a UBA comprove para a gente essa faca. Como que isso é feito, gente? É feito com fotos, sobe no sistema mostrando para a gente a altura, a largura e a profundidade. A Abrapa faz a aprovação. Silmara, todo mundo faz isso? Não, gente. Olha só, estou mostrando aqui para vocês que ter um inspetor de UBA treinado e comprovar a faca, olha só, é só para quem escolheu estar no programa de qualidade. Se eu não vou entrar, não esquenta a cabeça com isso. Você não precisa ter inspetor treinado e você não vai na tela de comprovação de faca. Isso não vai ser necessário para você. Quando a gente vai para o passo número 9, aí sim, a vincular a UBA às unidades produtivas e aos produtores. A UBA vai ter que dizer para a gente, nessa safra, eu vou beneficiar para essas fazendas e para esses produtores. Silmara, como é que faz digitando ali? Não. Você vai procurar a fazenda e essa fazenda, o cadastro dela, ela já vem do cadastro que a Associação Estadual fez do produtor. Eu e o Luan também vamos mostrar como que isso acontece dentro do SAI na tela. E vocês veem, gente, ó, passo 9, todo mundo faz. Quem não está no programa de qualidade faz e quem está faz também. Passo 10, submeter as malas lacradas no SAI. Todo mundo faz. Todo mundo usa lacre e todo mundo faz a submissão no sistema. Agora eu estou indo para os passos 11, 12 e 13. Esses passos são passos para quem está no PQAB, para quem escolheu o programa de certificação. Então, aqui eu tenho o inspetor respondendo o checklist de 6 perguntas para a mala. Ele pode acompanhar o status da certificação dos fardos dele, porque quem não optou pelo PQAB não tem esses passos, porque ele não optou pela certificação. Então, ele não vai ter certificado para acompanhar. E quem está no programa de certificação também consegue emitir os certificados dos seus fardos individualmente e consegue emitir em lote ali dentro do SAI. Óbvio que quem não optou não tem certificado, então ele não consegue fazer essas emissões. Então, esse passo do 11 ao 13 é só para quem decidiu que vai entrar no programa de qualidade. Se eu vou entrar no programa de qualidade, eu tenho que fazer opção dentro do sistema e eu tenho que ter pelo menos um inspetor de UBA treinado para ser o responsável por essas informações dentro do sistema. Bom, agora eu vou passar para uma questão operacional da etiqueta SAI. Falei da diferença de escolher estar na certificação ou não estar. Agora eu vou falar de coisas bem simples da operação da etiqueta. E aí eu começo, gente, destacando sobre os materiais de produção da etiqueta. Você pode optar por uma etiqueta no BOPP ou por uma etiqueta no vinil. Ambos são etiquetas adesivas de alta pressão. Por que que as etiquetas são adesivas e a Abrapa não adota mais a etiqueta que era presa no fardo com o ilhós ali e com aquela amarração geralmente amarelinha, com lacre? Porque os nossos clientes, a indústria têxtil, tanto no Brasil quanto no mercado externo, reclamavam muito da etiqueta solta, porque ela é uma etiqueta que, se ela cai na linha de desmontagem, a probabilidade dela causar contaminação dentro da indústria é muito grande. Então, a Abrapa, ouvindo os clientes, optou pela descontinuação dessa etiqueta, que era a etiqueta com ilhose sem o adesivo.
No caso do BOPP e do vinil, a gente sabe bem que o BOPP é um material que ele é um material mais sensível, ele rasga com mais facilidade, ele é mais frágil. O vinil é um material um pouco mais forte e que também tem um adesivo bem mais forte. A gente sabe também que o vinil acaba sendo um material mais caro. Cabe à UBA, gente, fazer a opção dos seus materiais. Geralmente, o que a gente recomenda é se a sua roupinha é de malha, aquela roupinha que você coloca a mão e ela é muito transparente e ela acaba sendo muito vazada, se você usar uma etiqueta em vinil, ela vai ter uma adesão ali que é um pouco melhor, justamente porque ela tem um adesivo mais forte. Se você usa uma roupinha, que é a roupinha na tela, que é mais fechada, o tecido plano, você pode acabar adotando uma etiqueta em BOPP, porque ela tem um adesivo mais frágil, mas a sua roupa ajuda na adesão. Apesar da gente saber que a adesão no tecido, ela não é o melhor dos mundos, não é como uma adesão no plástico, por exemplo, e por isso a gente precisa fazer o esforço e ter o cuidado da fixação adequada dessa etiqueta. Um outro ponto. A etiqueta tem a sua parte maior, que é essa daqui. Ela vem com o QR Code e o código de barras grande, que identifica os 20 dígitos ali do fardo, mas ela tem 6 picotes. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: a parte grande da etiqueta já é suficiente para a identificação externa do fardo. Então, pegue os 6 picotes e separe da parte grande da etiqueta. É apenas a parte grande que deve ser utilizada para identificar a parte frontal do fardo. E além disso, com esses 6 picotes, a gente sabe muito bem que vocês usam um para amostra visual e um para amostra de HVI. No caso dessas amostras, quando você vai destacar os picotes, muito cuidado para não colocar dentro da amostra um picote que não dê leitura. Ah, o picote rasgou no meio, não vai dar a leitura do código de barras. Picote no lixo, passa para o próximo. Ah, Silmara, mas estava escrito ali HVI. Eu vou colocar o picote do HVI? Gente, os 6 picotes são exatamente iguais. E tem 6 justamente para que, se algum estragar, você possa utilizar o próximo, mas não mande uma amostra para o laboratório que não tenha qualidade de leitura. Então, se danificou ali o código de barras, perdeu um pedaço ali do código, troca pelo picote seguinte. Ah, eu rasguei de novo, não tem problema, troca pelo próximo. E aí, finalmente, dos 6 picotes, vamos supor que eu usei 4 e ainda sobrou 2. O que que eu vou fazer com esses 2 picotes que sobraram? Cada um tem a sua maneira, dentro da unidade de beneficiamento, os seus manuseios, os seus processos, mas se sobrou 2 picotes e você não sabe o que fazer com eles, uma possibilidade é você colar no verso do fardo, e aí vai precisar de pressão, vai precisar apertar ali com o rolinho e com a mão, porque é adesivo de alta pressão, precisa ser bem acomodado na superfície, ou a partir de agora que vocês vão fazer submissão de mala, vocês vão ver que a gente tem duas maneiras, que são as duas maneiras mais simples de submissão de mala, que esses picotes podem ajudar vocês. Então, uma das sugestões que a gente faz é: pega um dos picotes da sua amostra inicial da mala, cola do lado de fora da mala, e um dos picotes da sua amostra final da mala, você também colar do lado de fora. Porque se você for fazer a submissão de malas usando o app, vai ficar mais fácil para você. Você lê o lacre pela câmera do seu celular, lê a primeira etiqueta pela câmera do celular também, e isso já resolve a sua vida e você não vai precisar fazer digitação de etiquetas dentro do sistema. Então, essa é uma outra sugestão para vocês. Utilizar sobras de picote para identificar as amostras que estão na mala de vocês. Se o mar ainda assim sobrou, e eu costumo colocar um picote solto dentro da mala. Vocês sabem que desde 2025 a gente soltou a nota técnica pedindo para não deixar picotes soltos dentro do fardo. E por que isso? Porque esse picote, quando a fiação tira a roupa do fardo para fazer o blend ali na linha de desmontagem, se o picote entra na máquina, ele causa contaminação. E isso é um problema muito grande para a fiação.
Se você não tem segurança, não confia na etiqueta SAI que está colada do lado de fora, coloquei etiqueta maior na parte frontal, coloquei picotes que sobraram no verso, mas ainda assim eu mexo demais no meu fardo durante a safra, eu quero colocar um picote por dentro, cola o picote do lado de dentro ali na touca do fardo. E aí deixa ele ali do lado de dentro, mas deixa ele colado, para não correr o risco de você gerar um problema para o seu cliente na hora que ele for usar o seu fardo na linha de desmontagem. E por último, eu quero frisar com vocês sobre a questão da fixação. Vocês estão vendo aqui, ó, um rolinho, como se fosse um rolinho mesmo, esses rolinhos de pressão que tem no mercado, é usado para xilogravura, para outras atividades para pressionar a etiqueta. É importante, gente, que a etiqueta seja pressionada, porque a definição técnica da nossa etiqueta é uma etiqueta adesiva de alta pressão. Isso significa que quando ela é colada sobre uma superfície, ela precisa de pressão, principalmente nas extremidades, para que ela não solte. E como a gente já trabalha com um material que é muito propenso à poeira, a gente tem que ter mais cuidado ainda para ter uma melhor prática e uma vida útil mais longa para a etiqueta que a gente prega nos fardos. E aqui eu quero discutir e mostrar para vocês sobre a questão da colocação da etiqueta. A etiqueta maior que vem no frontal do fardo, a nossa recomendação é entre a primeira e a segunda fita, ou a primeira amarração e segunda amarração de arame. E por que isso? Se você colar em cima da amarração, vocês sabem muito bem que a amarração ela faz o quê? Ela cria uma barriga, ela afunda no lugar em que ela pega. Essa barriga, se eu colo a etiqueta ali naquele espaço, eu tenho a probabilidade de entrada de sujeira. E a hora que eu for passar o rolinho, vai ficar mais difícil a fixação. Se você coloca entre as amarrações, é o lugar em que o fardo é mais firme e a possibilidade de fixação ela é muito maior e aí é uma melhor prática para a etiqueta ter uma vida mais longa com o adesivo. Passe o rolinho em cima da totalidade da etiqueta, frisa bem as extremidades, porque se a extremidade levanta, ali é a porta para a entrada de poeira e para o restante da etiqueta acabar descolando. E o último ponto, uma etiqueta ela precisa de 24 horas de descanso depois da aplicação. Então, não dá para eu colar ali a etiqueta e logo em seguida eu vou lá com a unha ou com a mão puxando, achando que aquela etiqueta não vai descolar do tecido. Ela precisa de um tempo ali de acomodação. Então, mesmo que eu faça a movimentação dos fardos logo em seguida, tomar cuidado para essa movimentação não pegar ali em cima da etiqueta, senão ela vai acabar soltando mesmo, porque ela ainda está no período de acomodação do adesivo ali em cima do tecido que vocês usam para roupa. Bom, terminei a parte da etiqueta, agora eu vou para o lacre. O lacre, gente, diferente da etiqueta, ele é chamado de lacre de segurança. A etiqueta ela é compacta. A gente tem ali o quadrado, mas ela não tem cortes, ela não tem. Quando eu pego a parte de cima da etiqueta e colo ali no fardo, ela é inteira. Eu não tenho nada dentro da etiqueta que tenha rasgos. Mas o lacre não. O lacre é um lacre de segurança. E por que que ele tem rasgos internos? Que são os cortes e picotes de segurança, porque ele foi feito para ser colado na mala e para deixar claro para qualquer um que a partir do momento que o responsável sai ou o inspetor de UBA colou aquele lacre na mala, aquela mala não vai ser violada até o laboratório abrir. É para isso que esse lacre foi adotado como lacre de segurança. Tanto que se vocês colarem e alguém for lá e puxar por mais que seja uma etiqueta adesiva no papel pardo, ele vai soltar os pedaços, justamente para provar para terceiros que a mala não foi violada. Então, vai precisar de um pouquinho de cuidado no manuseio, só que a gente já tem unidades de beneficiamento que usam lacre desde 2023. Então, os cortes do lacre, a operação do lacre, ela já foi bastante testada aí em 3 safras e ela é perfeitamente exequível, mas só chamando atenção. Ele precisa de um pouquinho de mais de cuidado do que a etiqueta. Eu não posso tirar lá de maneira descuidada, porque senão ele vai acabar abrindo e não vai servir para o propósito de lacrar a mala. Lembrando
O lacre também pode ser feito em BOPP ou em vinil. Como o lacre é para lacrar a mala e vocês só pedem geralmente um lacre a cada 50 etiquetas, porque geralmente a mala de vocês tem 50 amostras, a nossa recomendação é que vocês peçam lacre em vinil. Ele é mais resistente e ele fica inclusive mais fácil para o manuseio do responsável SAI ou do inspetor de UBA na hora de colar ali na mala. Ah, Silmara, mas eu já pedi em BOPP. Não tem problema nenhum, gente. Vai funcionar da mesma maneira, só vai precisar de um pouquinho mais de cuidado, que o BOPP, ele é um pouquinho mais frágil, mas funciona perfeitamente. Nós temos inúmeras UBAs que usam lacre no BOPP. Aqui eu quero mostrar para vocês o detalhe da colocação do lacre. O lacre tem que ser colocado na mala para lacrar a mala, fechar a mala. Não é em qualquer lugar da mala, é sobre a dobra, gente. E outro ponto, ele tem que ser colocado sobre a dobra na horizontal, para fechar o máximo da dobra da sua mala possível. Ele é colado ali bem fixado, então, mais uma vez, etiqueta autoadesiva de alta pressão. Passa bem a mão para fixar o lacre. E aqui eu coloquei a foto de uma mala em pé, para vocês verem que, ó, ele ocupa aqui o espaço da dobra. E coloquei a foto de várias malas que estão aqui também deitadas, esperando análise. E vocês veem que os lacres estão todos colocados na horizontal. Bom, sobre o lacre, o segredo era esse. Agora eu vou entrar na questão da submissão de malas. Ao longo do treinamento hoje aqui, a gente vai fazer a navegação e vocês vão ver que existem 4 maneiras de uma UBA submeter malas no SAI. 4 formas. Então eu vou testando aí, eu não gostei da primeira. Qual é a primeira? É o que a gente está fazendo aqui hoje. Você está no computador e você vai usar o computador, o notebook, para fazer a submissão de malas acessando o SAI. É a maneira mais utilizada pelas unidades de beneficiamento que já fazem submissão de malas e é a maneira que, ultimamente, desde 2023, grande parte das UBAs opera. Inclusive UBAs com 500 mil fardos na safra, mais de 300 mil fardos na safra, e que acham que a submissão pelo computador funciona super bem. A gente vai mostrar como que é essa primeira opção. Segunda opção, pelo app. Eu vou mostrar para vocês, junto com o Luan, que a Brapa desenvolveu um app para a submissão de malas. É ali na mão, baixou o app, vai usar o celular para isso. Ele funciona offline dentro da UBA e é uma segunda possibilidade. A gente tem várias UBAs que submetem mala pelo app e também funciona super bem. Os passos 3 e 4 são para aquelas UBAs que têm time de TI, um terceiro de TI e que a UBA quer ter uma praticidade a mais na vida dela. Então, os passos 3 e 4 não é o responsável SAI quem resolve sozinho e nem o inspetor de UBA quem resolve sozinho. Precisa da ajuda da equipe de TI da UBA. No caso 3, pode ser a importação do arquivo TXT. No SAI, a gente tem o modelo do arquivo para submissão de malas. E aí, a equipe de TI da UBA precisa adaptar o RP da UBA para gerar o arquivo TXT exatamente nesse modelo. Então, por isso que eu disse para vocês, precisa da ajuda do time da TI, a possibilidade 3. E possibilidade 4, ela é ainda um pouquinho mais complexa. Precisa da ajuda do time de TI da UBA, e aí esse time de TI da UBA vai colocar o sistema da UBA conversando com o SAI. A gente chama isso de operação por API. Ah, Silmara, mas eu sou obrigado as possibilidades 3 e 4? Não, gente, muito pelo contrário. A gente deu as possibilidades 3 e 4 porque tem UBAs que já têm uma parte tecnológica muito evoluída e que prefere fazer a integração de sistemas. Mas a maioria das UBAs, olha só, elas usam a operação 1 ou 2, ou pelo computador ou usando o app. A gente vai mostrar todas as possibilidades para vocês. Aqui eu falei sobre o app para submissão de malas, então a gente colocou o QR Code para baixar o app, tanto para quem usa Apple quanto para quem usa Android. A gente colocou o link também. Eu vou mandar a apresentação
Quem não colocou ainda, coloca o e-mail no chat para vocês poderem receber, para terem acesso ao conteúdo. Além disso, eu falei da comunidade. A gente tem comunidade para os responsáveis SAI e comunidade para inspetores de UBA. Como aqui é um treinamento para quem é responsável SAI, eu coloquei aqui o link para entrar na comunidade WhatsApp, e tem também o QR Code. Vai ficar à disposição para vocês. Também coloquei aqui, nós temos vários treinamentos aí nos próximos dias. Hoje a gente está fazendo treinamento agora de manhã, vai ter outro às 18 horas. A gente vai ter treinamento de novo quarta-feira de manhã e quarta-feira final do dia. E a gente vai ter treinamento de novo na sexta-feira. Então, quem quiser mais pessoas da equipe participando do treinamento, ainda tem essas possibilidades aí para frente. E deixa eu ver aqui o que mais que tem de conteúdo. A gente também tem a parte de atendimento para cadastro. Então, vocês vão ver que na hora de vincular a fazenda e o produtor na UBA, para informar para quem vai beneficiar, se vocês não acharem a fazenda e não acharem o produtor, significa que ele não atualizou o cadastro dele com a estadual. Se ele não atualizou com a estadual, a gente já deixou para vocês aqui o contato de cada estadual, quem é que atende para fazer cadastro, porque daí vocês já podem avisar: olha, Fulano, estou procurando a tua fazenda, ela não aparece para mim no SAI, eu não vou conseguir beneficiar a sua mala se você não entrar em contato com a estadual e não atualizar seu cadastro. Então, para ficar bem claro, gente, não são vocês quem atualizam o cadastro de fazenda ou de produtor. É ele junto com a estadual. Por isso que a gente deixou os contatos aqui, porque se vocês tiverem um produtor, um cliente, não está com o cadastro atualizado, você já sabe dizer: Fulano, vai lá e atualiza a sua vida com a estadual antes da gente começar a beneficiar. E por último, aqui é um calendário de atendimento para quem quiser fazer a opção de API, integrar o sistema da UBA com o sistema SAI. Então, esse aqui é o calendário de atendimento técnico só para aquelas unidades de beneficiamento que querem integrar seu sistema. É a opção 4. Lembra que eu falei que tem 4 formas de submeter mala? A última delas é a integração entre sistemas. E esse é um calendário do nosso time para atender o time de TI da UBA, porque aqui é a conversa de TI com TI, para poder fazer a integração dos sistemas e tirar dúvidas. E aqui, por último, quando eu mandar a apresentação para vocês, já vai ter o link da gravação desse nosso treinamento. Ele já vai estar disponível. E, para fechar, eu estou deixando para vocês também os canais de atendimento do SAI, principalmente aqui pelo WhatsApp. Os meninos atendem das 9 da manhã às 18 horas, atendem ali vocês, tirando todas as dúvidas, auxiliando, seja para submissão de mala, seja para cadastro, seja para encontrar uma variedade que você pesquisou e não achou ali no sistema, qualquer dúvida que vocês tiverem. Ah, eu não estou conseguindo fazer pedido de etiqueta. Chama no WhatsApp que os meninos ajudam. Eu não sei pedir lacre. Eu não estou conseguindo atualizar meu cadastro. Eu ainda não fiz a virada de safra. Pega aqui na minha mão e me ajuda a fazer. Os meninos da TI estão ali para ajudar vocês. É só chamar, às vezes demora um pouquinho, porque tem ali vários atendimentos, mas eles nunca deixam vocês sem resposta. Bom, a parte técnica, a parte operacional eu terminei. O que a gente vai fazer agora é mostrar como funciona na prática a navegação. Eu falei de 4 maneiras de submeter mala. O Luan vai começar mostrando para a gente a primeira. A primeira é como, Silmara? Acessando o SAI pelo computador. Eu estou no meu notebook ou eu estou no computador de mesa, não importa, mas eu estou acessando via web, pelo computador. Se eu tiver no computador com um leitor de barras acoplado no computador, vai facilitar a minha vida. Mas se eu não tiver também, eu vou fazer ali a digitação para a leitura das etiquetas. Então, eu parei de compartilhar, o Luan vai compartilhar a tela dele. Enquanto o Luan vai compartilhando, deixa eu olhar perguntas aqui no site se tem alguma coisa que eu ainda não comentei. Falei já sobre o treinamento para inspetores, que a gente vai ter calendário no Mato Grosso.
tem alguém que colocou aqui: eu sou inspetor de UBA, mas fiz o treinamento somente no ano passado. Mas a UBA que eu represento não tinha aderido ainda. Aderimos esse ano e, como não fizemos nada, eu gostaria de repassar. Não tem problema nenhum. Você vai ver a navegação da mesma forma que um inspetor submete. A única coisa que eu não vou mostrar aqui hoje é como responder o checklist, porque só o inspetor responde e esse treinamento não é para inspetor. Mas aí, como você já fez, você se lembra. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, fechamos as perguntas, prontinho. Luan já está aí com a tela, gente. Aqui é a tela de entrada no SIGA. O SIGA é a nossa plataforma que reúne todos os sistemas da Abrapa. Então, o Luan está entrando com o CPF e com a senha, e ele está entrando como responsável SAI. Ah, Silmara, mas eu estou aqui para fazer o treinamento, mas eu ainda não sou responsável SAI. Não tem problema. Pede para o responsável SAI da UBA onde você trabalha entrar em contato com a Brapa ali naquele WhatsApp para fazer o seu cadastro como responsável SAI na UBA. E aí, a partir desse momento, você vai poder acessar o sistema. Tem gente que é responsável SAI e também é inspetor, tem gente que é só responsável SAI. Aí tem uma pergunta: se usar todas as etiquetas e precisar retirar uma nova amostra, como que deve ser feito? A identificação da amostra. Gente, tem 6 picotes. Olha, é muito raro da pessoa usar os 6 picotes e precisar fazer a identificação de uma nova amostra e não ter mais picote. O que a gente recomenda é que a amostra sempre seja identificada com um desses 6 picotes, porque senão o processo para o laboratório ele vai ficar muito complexo depois, porque o laboratório lê o picote para identificar a amostra ali no leitor do código de barras. Agora, Graziele, se for algo extremo, extremo, não tenho mais picote, aconteceu alguma coisa, o que pode ser feito é pegar um pedaço de papel e anotar a sequência do código de barras e colocar dentro da amostra. Chegando no laboratório, o que o laboratório vai fazer? Ele digita aquela sequência de 20 dígitos. É uma possibilidade, mas Silmara, eu nunca ouvi falar disso. Silmara, Pode falar. existe essas situações, por exemplo, assim, ó, você fez a classificação, e aí vamos dizer que precise acontecer uma arbitragem. Uma nova amostra deve ser retirada do fardo. E Certo. aí, ao meu ver, a identificação que deve ir nessa amostra é a etiqueta que está lá. Porque a partir do momento, né, se bem que anotado ou colocar a etiqueta não impede de uma violação, né, de uma má-fé. Mas eu acho que o processo certo seria isso. E eu também tenho outras situações. Então, às vezes, a pessoa mandou para classificar as malas, né? E aí acontece, não vamos dizer que o mundo é perfeito. Aconteceu, rasgou a mala e precisa ser retirada uma nova amostra do fardo, porque eu recebo aqui 2 malas, né? Então a Uhum. mala, o HVI, por exemplo, está correto, segue o processo, e lá na classificação visual aconteceu que a mala rasgou, perdeu uma amostra e tem que ser retirada uma nova amostra do fardo, para que a classificação seja correta, né? E aí, lá no meu processo de classificação visual, hoje todo mundo trabalha com código de barra, com leitores, né? Então, o fato de Graziele. você recomendar o uso das 2 etiquetas na mala, Uhum. eu acho que aí a gente fica É que você faltando uma tem etiqueta no caso. seis. Você tem 6 picotes. Se você usar Sim, uma para o visual, uma para HVI, sobram 4. ok. Se você usa o da primeira amostra, porque é o picote só da primeira amostra que colaria na mala. Nesse caso da primeira amostra, eu estaria usando 3, ainda me sobram 3 picotes. Se eu colar no verso do fardo e eu precisar a produção de uma nova amostra, eu posso tirar do verso do fardo e colocar dentro dessa amostra. Até porque aumentar a quantidade de picotes ali na etiqueta, Graziela, implica em aumentar o custo da etiqueta. E a etiqueta Concordo. já tem um custo que é um custo que pesa ali para a UBA.
Então, o A ideal é tirar última a etiqueta do fardo. O ideal é do tirar a verso. etiqueta colada no fardo. Sim, do verso do fardo é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade, se foi uma amostra que foi sem etiqueta ali, você vai concordar comigo que é um caso dentro de 50. Então, se a pessoa mandar para você com o número do código de barras anotado num papel, vai ser um caso em que você vai ter que digitar, e não 50 amostras de uma mala toda. Eu vejo esses casos como casos de grande exceção, mas a pessoa tem 6 picotes, né? E ela, se ela colocou por dentro da touca do fardo, precisou produzir uma nova amostra, ela pode tirar aquele picote de dentro da touca, pode tirar os picotes excedentes do verso do fardo. O fato é, quando você usou a etiqueta, ninguém deixa os picotes ali sambando, porque isso é um perigo enorme, né? Eu tenho um sequencial de etiquetas, eu não fico guardando ali para um caso de eu ter que usar numa amostra nova que eu vou produzir. Então, a minha recomendação seria essa: ou retirar de picote que eu deixei ali no fardo, ou retirar do picote que eu coloquei na parte interna do fardo, ou, no último e extremo caso, anotar a sequência de 20 dígitos para o laboratório poder utilizar, mesmo que seja digitando, que aí eu Silmara, acho que seria mais seguro. eu penso que vocês devem deixar como uma recomendação essa retirada da etiqueta do fardo, porque a gente fica se perguntando, né? Eu estava te ouvindo, então eu fiquei me Aham. perguntando, nossa, eu estou usando todas essas etiquetas e aí você precisa tirar uma nova etiqueta, né? Por que que eu falo isso, Silmara? Por exemplo, usando esse exemplo, na classificação visual perdeu uma amostra, né? A pessoa, no meu processo aqui dentro da Unicodo, então, aliás, é para todo mundo, todo que é laboratório, né? Lá fez a classificação visual, precisa da etiqueta em código de barras para fazer a leitura com o leitor. Pronto. Aí aqui na Unicoton, eu não sei como é que está em outros lugares, mas quando eu vou montar esta mala de classificação para a TCAP, eu também preciso bipar a amostra. Então, se a minha amostra chega lá na sala de TCAP com um número escrito à mão, o comprador já me levanta uma dúvida sobre o meu trabalho. Mas você há de convir comigo que o normal é montar a mala do visual com os 6 picotes. Não é a pessoa te mandar a mala visual com o picote anotado à mão. Ela tem 6 picotes, Não, Grazi. sim, O eu concordo, natural só é ela que usar um sem desses, né? rasgar. Silmara, eu tô Ela usando essa troca por informação. próximo, Grazi. São 6. Ela monta 2 malas, uma de HVI e uma de visual. Você concorda que ela tem mais 4 picotes excedentes? Sim, só que aí vocês estão recomendando os tudo no fardo, né? Não, eu só recomendei se sobrar. Se sobrar. Porque se eu rasguei o primeiro picote, rasguei o segundo, rasguei o terceiro, ainda tenho mais 3. Eu só uso no fardo o que sobrar. O obrigatório no fardo é só o quadrado, só o que vai na frente. É se sobrarem picotes e eu não vou ficar com aqueles picotes ali perdidos. Eu Sim. aproveito para fazer identificações adicionais. E ali na mala, se a pessoa não quiser identificar com picote, porque ela considera que pode precisar desse picote para outras coisas, ela pode anotar à mão a etiqueta inicial do jeito como ela sempre fez, que era o comum nas malas. Então, ali é mesmo para não deixar os picotes ociosos. Mas se eu rasguei, não, aí eu vou trocando, eu vou passando para o próximo, até mandar um picote de qualidade para o laboratório. O picote que vai para o laboratório, a prioridade é que ele esteja íntegro. Então, rasguei o primeiro, passo para o segundo, rasguei o segundo, passo para o terceiro. Mas para o laboratório tem que ir íntegro. Isso Ok, é a recomendação, tá bom? ok. Fechou. Vamos lá, Luan. Então, agora, voltando para a navegação, mais uma vez, o Luan entra como responsável SAI. Então, ele vai lá no SAI. Aí, se vocês precisarem fazer perguntas, gente, levanta a mão aí para mim, tá? Que aí eu vou acompanhando. Ele aparece para ele a tela inicial. O Luan já fez toda a parte, gente, virada de safra, atualização de cadastro, que o nosso objetivo não é esse aqui. O nosso objetivo é submissão de mala. Ele está mostrando para vocês na tela que, olha, tem uma lista de pendências para ele. E nessa lista de pendências apareceu que ele ainda não fez a opção se ele quer ou ele não quer estar no programa de certificação. O que o Luan vai fazer?
ele vai clicar alinhação, isto, e vai aparecer para ele a tela. Gente, é aqui, ó. Essa tela você diz: eu quero participar do programa de certificação de qualidade, PQAB, ou eu não quero participar do programa de certificação de qualidade. Ah, Silmara, eu disse não agora, mas aí eu comecei a submeter mala e eu vi que não é complicado. E aí eu vou mudar de ideia. Eu quero participar, não tem problema. Nessa tela, gente, vocês mudam a adesão no momento que vocês quiserem. Vocês podem dizer não e depois mudar para o sim, assim como pode dizer sim e depois mudar para o não. Não tem problema nenhum. Como aqui a gente está treinando responsáveis SAI para unidades de beneficiamento que não estarão no programa de qualidade, então o Luan vai dizer que ele não quer entrar no programa de certificação de qualidade. Então ele clica no vermelhinho não, vai lá dar o sim, ele confirma eu não quero, e aí então aparece para ele: olha, você não está no programa de qualidade, mas a submissão de malas é obrigatório. Tá só avisando. Luan vai dar o ok. Feito isso, ele vai para o próximo passo. O próximo passo, gente, é o Luan, como UBA, como responsável SAI, dizer para quais fazendas ele vai beneficiar. Lembra que eu falei? A gente tem que dizer para qual fazenda e para qual produtor. Eu tenho que me vincular. Ah, Silmara, mas eu não sei logo de início para quem eu vou beneficiar. Não tem problema. A hora que você souber, você vem aqui na tela e vincula. Ah, eu não ia beneficiar para fulano e ele apareceu na minha vida no mês de agosto. Não tem problema, gente. Essa tela, ela fica ativa o tempo todo dentro do SAI. Vocês vinculam e desvinculam das fazendas na hora que vocês quiserem. É o que a gente vai mostrar agora. Então, o Luan vai selecionar lá com qual UBA ele vai trabalhar. Ele é um responsável SAI que é responsável por 3 UBAs. Ele vai escolher uma delas. Ah, mas a minha vida é mais simples, eu sou uma só. Vai aparecer só uma UBA para você. Próximo passo, ele vai dizer de que estado que é a fazenda para qual ele vai beneficiar. Então, o Luan vai lá na UF. Silmar, eu posso beneficiar algodão só de fazendas do estado onde a UBA está? Não. Você pode se vincular à fazenda de qualquer estado. Tem gente que está no Mato Grosso, beneficia para Mato Grosso do Sul. Tem gente que está em Goiás, beneficia para Mato Grosso do Sul. Não tem problema. E outro ponto, você pode beneficiar para quantas fazendas você quiser. O sistema vai aceitar quantas fazendas você quiser vincular. O Luan já escolheu o estado da fazenda, agora ele vai escolher a fazenda. Eu vou para o Luan digitar uma fazenda que não existe no nosso cadastro. Fazenda Clipe, por exemplo. Ó, Luan digitou, não aparece quem é o produtor, não aparece nada dela. Essa é uma fazenda, gente, que não existe no nosso cadastro e que provavelmente a associação estadual não atualizou o cadastro dessa fazenda. O que que acontece? Ela não aparece para você. Então, se você vir aqui procurar uma fazenda e ela não aparecer, primeira coisa, liga para o produtor e diz: ó, sua fazenda tal não está aparecendo para mim aqui no SAI. Entre em contato com a associação estadual e atualiza seu cadastro, porque senão eu não consigo me vincular para beneficiar seu algodão. Agora o Luan vai procurar uma fazenda. Vamos ver se ela aparece. Vai lá, Luan. Todos os dados aqui são fictícios, viu, gente? Tem algumas fazendas que o nome pode parecer comum, mas a gente faz aqui dados fictícios. Ó, o Luan estava procurando a fazenda teste. Ela já apareceu para ele. Ele vai clicar nessa fazenda e quando ele clica, ó, ele não precisa digitar o produtor, gente. O produtor já foi cadastrado pela estadual, já aparece para vocês. Ah, pronto, eu achei a fazenda, tá certinho o produtor. O que que eu vou fazer agora? Eu vou incluir. E aí eu vou lá e dou o incluir, confirmo que eu quero incluir, e aí ela já apareceu lá embaixo para gente, ó. Tá ali, já tá vinculada. Ah, o Luan quer vincular mais uma fazenda de outro estado. Ele escolheu agora o MS, escolheu a fazenda ali, já aparece o produtor para ele, já disse que ela foi vinculada com sucesso e olha lá, apareceu na lista lá embaixo.
Ah, mas agora o Luan não vai mais trabalhar para um desses produtores. O que que ele vai fazer? Ele só vai ali na lixeirinha e dá o excluir. Quando ele dá o excluir, a fazenda vai desaparecer da listagem dele. A gente só não vai tirar aqui porque a gente vai precisar para mostrar a navegação para vocês, certo? Gente, até aqui tudo bem? Isso aqui eu preciso fazer antes de começar o beneficiamento para aquela fazenda. Então, você não vai conseguir submeter uma mala se você não tiver vinculado a fazenda primeiro. Ah, eu tenho que vincular todas as fazendas antes de eu começar a beneficiar? Não, gente. Você tem que vincular a fazenda antes de começar a beneficiar as malas daquela fazenda. Mas o que a gente recomenda é que vocês aproveitem agora. O beneficiamento está começando, você está organizando as coisas, já vai verificando se as fazendas que você vai beneficiar estão aqui com o cadastro já organizado e atualizado. Porque se não tiver, você já avisa o produtor, ao invés de ficar com o algodão dele parado e esperando ele atualizar o cadastro para depois você beneficiar, em cima da hora, certo? Bom, se eu já vinculei as fazendas, agora eu vou começar a submeter mala. Então, o Luan vai lá, olha lá em cima, mala amostras. É ali que ele clica e eu estou falando da primeira modalidade, mala individual, e eu estou fazendo pelo computador, certo? Então, o Luan vai clicar ali, nova mala individual, e pronto. Agora ele vai começar o passo a passo da submissão. Primeira coisa, a gente precisa saber qual é o lacre dessa mala. Ah, Silmara, mas eu monto a mala primeiro, eu defino o lacre depois. Gente, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Tem gente que beneficia 5 dias e depois lança suas malas no sistema. Tem gente que lança por turno. Cada UBA vai encontrar a melhor maneira de fazer a submissão das suas malas. O que não pode acontecer? A UBA mandar a mala para o laboratório sem ter feito a submissão no SAI. Porque vai chegar no laboratório, o laboratório não vai conseguir fazer a leitura, você não subiu os dados e ele não consegue analisar a sua mala. Então, o Luan está pegando ali, copiando. Ah, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que copiar, eu vou ter que digitar. Se você está na modalidade 1, que é pelo computador, para facilitar a tua vida, você pode ter o leitor de código de barras acoplado no computador. Tem gente que nem isso tem. Tem gente que digita ali o lacre. Quando o Luan lançou o lacre, já reconhece a unidade de beneficiamento. Próximo passo, ele pergunta se aplica romaneio. Gente, tem UBA que tem romaneio interno, tem UBA que não tem. Esse campo não é obrigatório. Se você tiver um romaneio interno e quiser lançar aqui no sistema, a gente deixou o campo para você fazer isso. Ah, eu não tenho romaneio interno. Não lança. O Luan não tem romaneio interno. Ele não vai lançar. Vai deixar o campo em branco. Próximo passo, escolher o laboratório. Vai aparecer para você todos os laboratórios da rede SBRHVI, todos os laboratórios que trabalham conectados no programa da Abrapa. Você pode escolher o laboratório de qualquer lugar e qualquer laboratório. Feito isso, o próximo passo, se você manda para o laboratório também a mala visual além do HVI, a gente nessa safra facilitou para você fazer o protocolo todo pelo SAI. Então, eu mando a minha mala de HVI, mas eu também mando a minha mala de visual para o laboratório. A gente vai fazer essa opção aqui para vocês. O Luan vai clicar em mala visual, dizendo que ele vai mandar a mala visual também. E ele vai dar o continuar. Depois a gente vai fazer uma segunda mostrando como se vocês não fossem mandar. Eu sou obrigado a mandar a mala visual para o laboratório? Não, gente. Aqui foi para facilitar a vida de quem manda as duas malas para o mesmo laboratório, certo? Depois disso, o próximo passo, eu vou dizer que etiquetas estão dentro da mala. Eu vou ali em nova lista de etiquetas. Lembram que vocês vincularam a fazenda lá na frente? Aqui é só procurar por ela. Eu já vinculei, olha lá, o Luan tinha duas fazendas. Ele vai beneficiar para a fazenda. Qual, Luan, que você vai escolher? A fazenda MS ali. Já aparece os dados da fazenda, já aparece quem é o produtor.
Próximo passo, variedade. Eu não sou obrigado a declarar a variedade, tanto que já vem com a opção não declarado, mas o ideal é que vocês informem a variedade para o laboratório. Então, o Luan já vai mostrar ali, ele começa digitando, vamos supor que a variedade do Luan seja BS, já vai aparecendo para ele todas as possibilidades. E aí ele vai ali no combo e já seleciona. Pronto. Como o Luan disse que estava mandando a mala de visual, uma das obrigações é declarar o peso médio do fardo. Quando a UBA cadastrou a prensa dela, ela disse que o peso médio do fardo era 220 quilos. Só que agora na operação, o Luan está vendo que não é 220. Ele está vendo que é 225. Ele pode ir lá e pode editar. Aqui é um espaço para edição e para digitação do responsável SAI. Feito isso, agora ele informa etiquetas. Ele vai clicar. No caso de vocês, gente, o habitual são as etiquetas sequenciais. Então, a gente vai lá. Se a mala tiver duas variedades, você consegue lançar com duas. Eu e o Luan vamos mostrar agora para vocês como a gente pode fazer isso. Ele vai lá colocar a quantidade. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com uma mala que tem 50 amostras e as primeiras 25 amostras são de uma determinada variedade. Essa variedade BS que eu acabei de escolher. Eu vou lá, coloco a amostra inicial. Se você tiver o leitor, gente, é só ler. O Luan não está fazendo a leitura porque ele não tem. Aí ele está digitando. Ó, eu disse que tinha 25, eu disse a amostra final, o sistema já me deu a amostra de número 25 da minha sequência. Eu vou lá e vou incluir as etiquetas na mala. Porém, a minha mala ainda não está pronta. Eu ainda tenho mais variedade que vai entrar nessa mala, certo? Que foi a pergunta que acabaram de fazer para mim. O que o Luan vai fazer? A mala ainda não finalizou. Ele vai lá, nova lista de etiquetas, porque ele vai inserir o restante. É da mesma fazenda? No caso do Luan, não é da mesma fazenda, mas é do mesmo produtor. Vocês estão percebendo que são duas fazendas diferentes do mesmo produtor. Aí ele vai lá, escolhe a variedade das demais amostras, tá lá. O peso do fardo é 220, mas ele sabe que é 225, então ele quer editar. Ele vai dizer que são sequenciais as próximas. São mais 25 amostras. E ele parou na final 25. Provavelmente, se ele está fazendo certinho, se ele está fazendo no sequencial, ele vai pegar ali com a final 26. E o sistema já vai mostrar para ele qual é a final. No caso do Luan, está batendo certinho 50 amostras com final 50. Mas ele vai dar um incluir e tá lá, gente. Já apareceu para ele o resumo da mala dele com as 50 amostras. Sou produtor, faço beneficiamento somente próprio. Mesmo assim, preciso fazer o vínculo da UBA e produtor? Precisa, porque você pode ter mais de uma fazenda e o seu cadastro, ele é puxado lá do cadastro que você fez com a estadual. Então, precisa vincular sim. O sistema ele não adivinha sozinho que o produtor e as fazendas cadastradas estão vinculados naquela UBA. Aí você que vai precisar dizer isso para a gente dentro do SAI. Mesmo sendo você o produtor, mesmo você beneficiando só para você mesmo, tá? Bom, o Luan montou a mala aqui, gente. Agora ele vai dar o continuar. Quando ele dá o continuar, a gente está passando para a parte do peso. Ah, Silmara, mas para que precisa dessa parte de peso? Gente, essa parte de preenchimento do peso da mala, ela está ligada à IN24. A IN24 é legislação de amostragem de algodão no Brasil desde 2016. Então, a gente está falando de uma legislação que é obrigatória há 10 anos. Então, essa página aqui, ela foi montada
para que vocês façam a declaração do peso da mala, para a gente saber o peso médio das amostras, porque o laboratório ele é cobrado em relação a esse peso médio e dimensão das amostras. E como a gente está num processo que o objetivo é que a gente tenha ali a maior rastreabilidade possível da mala, a gente tem essa tela justamente para facilitar o processo para vocês, para ajudar no controle dessa dimensão e desse peso das amostras. Então, aqui, ó, a mala que o Luan montou tem 50 amostras. Ele vai dizer qual é a tara do papel que ele usa para mala. Ah, Silmar, eu vou ter que pesar toda vez que eu vou fechar uma mala? Não, gente. Vocês já sabem o tamanho da mala e sabem a quantidade de papel. Pesou uma vez na safra, é a mesma tara para todas as malas. E aqui vocês vão ver que a tela está inteira em gramas. Por que que a gente fez isso? Para facilitar a vida de vocês. A tara do papel em gramas, você vai lançar o peso da tua mala em gramas. Então, se o Luan tem uma mala de 50 amostras e a IN21, a IN24 diz que a amostra tem que ter no mínimo 150 gramas, as amostras têm que pesar no mínimo 7.500 gramas. Só que o Luan tem 600 gramas de tara de papel. Então, significa que essa mala tem que pesar no mínimo 8.100 gramas. Olha só, se ele coloca os 8.100, o sistema já diz para ele que as amostras dele estão dentro do que é a melhor prática de amostragem, 150 gramas. Se ele colocasse 8.000 gramas, ia mostrar para ele que as amostras estão abaixo. Está com 148. Então, aqui é para facilitar. O sistema já faz o cálculo para vocês. Pode seguir, Luan. Ele colocou 8.200, tá lá. A amostra dele está com peso médio de 152 gramas, está dentro da IN24, ele vai dar o enviar. Feito isso, a gente pergunta se ele quer enviar mesmo. E tá lá, ele dá o enviar. Aqui demora um pouquinho porque a gente está compartilhando. Salvou a mala. E ele tem os resumos aqui para vocês visualizarem, vem com todos os dados. E vocês veem que ele tem dois arquivos aqui que ele pode baixar, gente. O arquivo do HVI, que é o resumo da mala. Então, tem todos os dados que ele protocolou. Vamos supor que ele não confia no sistema, ficou preocupado. Ah, vai que isso aqui perde? Ele pode imprimir, ele pode salvar. Tá aqui o resumo da mala, direitinho. E o segundo arquivo, lembram que o Luan submeteu a mala do visual, porque ele está mandando a mala de visual também para o laboratório. Esse segundo arquivo, gente, é o protocolo da mala do visual. Quem já usava o sistema do laboratório para protocolar a mala do visual, sabe que o sistema do laboratório gerava um protocolo. É igualzinho. Nós não mudamos nenhuma vírgula, a gente fez para facilitar a vida de vocês. Então, esse é o protocolo. A pessoa pega, imprime, cola na mala do visual e está pronto para mandar tanto a mala do visual quanto a mala do HVI para o laboratório. Lembrando, só protocola a mala do visual quem manda a mala de visual para o laboratório. Quem não manda, não precisa protocolar, só vai protocolar a mala de HVI. Gente, fechei a primeira modalidade. Então, essa daqui é a modalidade que a pessoa faz usando o computador. Sentou na frente do computador, sentou na frente do notebook, é esse processo que vai fazer. Luan está mostrando para vocês, ó, olha como que a mala aparece para vocês na listagem. O sistema já avisa que ela está aguardando análise, avisa para qual laboratório ela foi, avisa que ela tem dois tipos de variedade dentro e a quantidade de amostras. O código de barras do protocolo da mala visual segue o mesmo padrão do lacre. Vocês viram que ele é um pouco diferente, né? Ele é mais simples. O protocolo da mala do visual, ele tem o código de barras, ele não tem o QR Code. O do lacre do HVI, ele tem o código de barras e aqui, ó, Luan tá mostrando, tá vendo, ó? Ele aparece as informações que você lançou, quem é o laboratório para qual você está mandando, qual o produtor, qual a fazenda, o nome da UBA que protocolou, a hora do protocolo,
O romaneio apareceu em branco porque o Luan não preencheu. Aparece quais são os fardos que estão ali dentro, qual é a prensa e a quantidade de amostras. O código de barras da mala visual, qual é o significado da numeração? O controle do código de barras da mala visual é um controle interno para a recepção do laboratório. É diferente o sequencial de numeração do lacre que vocês usam para o HVI. É diferente. Eu posso passar, eu vou verificar com o pessoal do sistema e mando para vocês o significado da numeração, tá? Esse V17, eu não sei de cabeça agora para explicar para vocês. Mas eu Silmara, eu acho que deve ser o mesmo sentido, talvez, matriz ou filial, GS1, prensa, e aí a numeração. Eu só gostaria que vocês confirmassem essa sequência para nós certinho, vou confirmar. porque no caso de uma rasura, e a gente Uhum, precisa digitar isso no sistema, a gente souber o pode significado. deixar. Combinado. Eu Obrigada. vou verificar isso e vou colocar na apresentação que eu vou mandar para vocês, tá? Vou incluir essa informação também. Prontinho, fechamos aqui, gente, a modalidade 1. Agora eu vou para a modalidade 2. A modalidade 2, lembrando, é usando o aplicativo. Então, a modalidade 2 é para quem vai baixar o app. Mandei aí para vocês o link, mandei o código de barras. Ele pode ser usado tanto Apple quanto Android, então vai ficar a critério de vocês, se qual a modalidade que vocês preferem. O que a gente vai fazer agora é mostrar a navegação por app, e vocês vão ver que é muito parecido e são as mesmas informações da navegação pelo computador, pelo web. Vou pedir só um pouquinho de paciência, que o Luan vai trocar a tela agora e demora um pouquinho para a gente conseguir conectar o app online aqui para vocês, espelhar a tela. Vou só lembrar, quem não colocou ainda o e-mail e quiser receber a apresentação e gravação, coloca o e-mail para a gente no chat, tá? E a gente envia tudo para vocês até o final do dia de hoje. Luan, quando você estiver pronto, só avisar, tá bom? No seu tempo. Eu sei que demora aí para Gente, baixar o app é simples e o app, como eu disse, ele roda offline. Então, agora a gente vai para o passo a passo, modalidade 2 de submissão de mala. Eu não gostei de submeter na tela do computador e eu acho que o app pode ser mais prático para mim, porque eu vou conseguir fazer isso lá dentro da UBA mesmo. Vamos ver como é que funciona. O app é a segunda modalidade. Ó, o Luan está mostrando a tela para vocês. É a tela do celular dele. Ele já baixou o app, tá ali, ó. O app tem a logo do SAI e se chama SAI Submissão de Mala. O Luan vai clicar. E aí, o que que é importante, gente? A entrada no app é a mesma coisa de entrar no SAI pelo computador. Você vai ter que se identificar com o seu CPF e com a sua senha, ou seja, você já precisa ser um responsável SAI cadastrado no sistema. Outra coisa, para você logar no app, para usar o app, você precisa estar no Wi-Fi. Então, primeiro, eu preciso estar no escritório onde tem Wi-Fi, eu logo e faço o meu reconhecimento no app. Depois que eu me loguei, não tem problema nenhum. A UBA não tem Wi-Fi. Eu vou operar offline, vou submeter todas as malas. Quando eu voltar para o Wi-Fi, eu vou lá e faço a sincronização. É o que eu e o Luan vamos mostrar para vocês agora. Então, o Luan está no Wi-Fi, teoricamente, e ele vai acessar. Vocês vão ver que vai aparecer a tela que o app vai reconhecer o Luan como responsável SAI. Então, ele está dando o passo 1, que é ser reconhecido. Demora um pouquinho porque a gente está compartilhando, mas vocês usando, ele é bem mais rápido. E vai depender da internet que vocês tiverem também, né? Já disse olá, responsável SAI para o Luan, e já apareceu a tela para o Luan
que tem a lista de malas que o Luan já submeteu. O Luan é um responsável SAI, que ele já submeteu 3 malas ali no histórico dele. Pronto, o Luan agora ele vai operar offline, ele vai lá para dentro da UBA, a UBA não tem conexão, e aí ele vai fazer o quê? Ele quer submeter uma mala nova, ele vai naquele maisinho amarelo ali embaixo. Quando ele clica, gente, ó, já aparece para ele, é uma nova mala offline. Primeira coisa, mesma coisa que vocês fizeram pelo computador. Lança o número do lacre. Lembra que eu falei de colar o lacre na mala? Colou ali, faz a leitura do código de barras ou do QR Code. O Luan vai fazer a leitura. Luan, se você puder abrir sua câmera para o pessoal ver você lendo, tá lá. Luan fez a leitura. Quando ele lê o lacre, já identifica qual é a UBA, igualzinho do computador. Aqui, o Luan quer dizer que ele tem romaneio. Lembra que na outra a gente fez sem. Então, agora a gente vai fazer com romaneio para vocês verem. O Luan, a numeração interna dele, essa é a mala número 12. Ele vai selecionar o laboratório, da mesma maneira que vocês fizeram lá no computador. Escolher o laboratório. Essa aqui, gente, o Luan não vai submeter mala visual, tá? A outra a gente fez com visual para mostrar como é que era. Aqui ele não vai ter visual. Então, ele vai lá e vai dar o continuar. Ele não clica no visual porque ele não vai mandar a mala. Quando ele deu o continuar, passo, ele tem que identificar de qual fazenda essa mala é. E ele escolhe ali a unidade produtiva. Ah, eu vou ter mais de uma fazenda na mala. Faz igual a gente fez lá com mais de uma variedade na mala, certo? Então, o Luan vai lá e clica, escolheu a fazenda, já identifica o produtor. No outro, a gente escolheu variedade. Aqui o Luan não quer declarar variedade, só para vocês verem como é que funciona. Ele vai no não declarado. Tipo de etiqueta. No app é muito mais fácil se ele tiver com etiquetas aleatórias, porque ele pode fazer a leitura individual. Mas a gente sabe que vocês trabalham no sequencial. Então a gente vai no sequencial de novo. Ele fala dos 20 dígitos. O Luan vai ler a primeira etiqueta, ou ele anotou. Se ele anotou, ele vai ter que digitar. Se ele não anotou, se ele colou um picote da primeira etiqueta, ele lê o picote que facilitou a vida dele. Quando ele coloca a primeira etiqueta, ele tem que dizer a quantidade de etiquetas, igualzinho o web. Ele tem 50, ele vai incluir e o sistema já identifica qual é a última. Pronto, gente. O sistema já traz para ele o resumo da mala. Tá ali. E aí o Luan vai fazer o quê? Tá tudo certo as informações? Ele vai dar o continuar. Lembram que tem a fase do peso. Então, o que ele vai fazer? Mesmo processo que ele faria no computador. Tem 50 amostras, o Luan tem que declarar o peso da mala. Ah, Silmara, mas eu tenho que pesar a mala? Tem, gente, tem que pesar a mala. É melhor a gente pesar a mala do que a gente pesar amostra por amostra, que seria impossível. Tá lá, ele diz que a mala dele tem 8.300 gramas, a tara do papel dele é de 600, o peso médio das amostras deu 154 gramas. Está dentro da IN 24, ele não vai passar aperto quando essa mala chegar no laboratório. Ele vai dar o finalizar. Confirma o envio da mala, ele vai dizer que sim. Olha só o que aconteceu com essa mala. Ela já aparece na lista, só que ela está não sincronizada, porque o Luan está fora do Wi-Fi. Aí o Luan submeteu 50 malas, gente. Trabalhou lá, 50 malas não sincronizadas. Quando ele vai para o Wi-Fi, ele chega no Wi-Fi e aperta ali naquelas flechinhas verdes para sincronizar. E aí vocês vão ver que a mala dele vai mudar de status. Ele avisa que se você quiser imprimir os resumos, tem que ser pelo computador, não dá para imprimir pelo celular. Mas olha só, ele está sincronizando. E vai aparecer, olha só, mala enviada com sucesso. E o status da mala vai mudar. Para vocês não vai demorar desse tanto.
Prontinho. Olha só. Ela estava não sincronizada, agora o que que aparece? Aguardando análise. Então, a mala aqui já está submetida, eu posso mandar a mala para o laboratório, certo? Fechamos a segunda modalidade. Primeira modalidade, pela tela do computador. Segunda modalidade, pelo aplicativo. Nessas duas modalidades, o responsável sai, se resolve sozinho. Ele não precisa do time de TI, ele não precisa da ajuda de ninguém externo. Agora eu vou entrar na terceira modalidade. Para aquelas UBAs que têm time de TI, que quer pensar em agilizar a sua vida, e que quer submeter mala em lote. Eu quero submeter várias malas ao mesmo tempo. Então, eu estou falando da modalidade 3, que seria por meio de arquivo TXT. É uma possibilidade. Como que eu faço para fazer isso? Ó, a gente está lá na tela do SAI, mala amostras. Ao invés de nova mala individual, eu vou para nova mala em lote. Essa é a nossa terceira modalidade. Mas para eu fazer isso aqui, gente, eu tenho que me preparar antes. O time da TI da minha UBA tem que me ajudar antes e ele vai ter que fazer uma adaptação no sistema da UBA. Por quê? Luan vai clicar no Nova Mala em Lote e vai mostrar para vocês que nessa tela a gente disponibiliza toda a numeração de variedades que estão no sistema, todos os códigos. Então, o time da TI de vocês vai precisar desses códigos para poder inserir no sistema de vocês os códigos das variedades que vocês vão beneficiar durante a safra. Além disso, a gente disponibiliza o código dos laboratórios. Então, o time da TI de vocês vai precisar do código de cada um dos laboratórios para onde vocês mandam mala. E, além disso, vocês vão ver também que a gente disponibiliza qual é o modelo de TXT que vocês podem importar no SAI. E esse modelo de TXT, o time da TI de vocês teria que fazer uma adaptação no RP da UBA para gerar o TXT exatamente nesse modelo. Porque daí, quando você trouxer o TXT para cá, importar o arquivo, a gente já vai reconhecer esse arquivo com todas as informações que a gente precisa. Então, vocês vão ver que o TXT pede número do lacre, pede quantidade de etiqueta, a listagem de toda etiqueta, o código do laboratório, pede romaneio se você lança, ele vai pedir o sequencial de cada uma das etiquetas. Então, isso aqui, o peso médio do fardo, se você vai submeter mala visual, o peso da mala, a tara do papel, e aí então é uma adaptação que tem que ser feita no RP de vocês. Por isso que eu falei. A modalidade 3, o responsável SAI não faz sozinho. Ele precisa que o time da TI ajude ele a organizar o RP ali da UBA para gerar o TXT. E olha só, estão vendo aqui em clique para fazer upload? Vamos supor que o meu time de TI achou que valia a pena a gente programar o nosso sistema para gerar esse TXT em lote. Toda vez que o TXT em lote for gerado, eu venho aqui e faço clique para fazer upload. Eu arrasto o meu TXT para cá e arrastando o TXT para cá, vai fazer a submissão de malas e vai ter o reconhecimento, vai gerar resumo, da mesma maneira que a gente faz na modalidade 1 e 2. Então, lembrando, gente, eu sou obrigado, Silmara, a fazer isso aqui? Não. As modalidades mais simples são a 1, direto no computador, a 2 pelo app. Essa daqui, que é a 3, é só se o seu time de TI achar que vale a pena, porque vai facilitar a vida de vocês e vocês vão conseguir submeter várias malas ao mesmo tempo, ok? Agora eu vou para a modalidade 4, como que a UBA se prepara se ela quiser fazer integração entre sistemas. A 3, eu estou subindo o arquivo no SAI. A 4, não. A 4 é o sistema da minha UBA conversando com o sistema SAI. É a mais complicada delas.
Eu vou precisar do time de TI, aí o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo que a gente continua na página Mala Amostras. O Luan rolou a página, ele não vai nem em nova mala individual e ele não vai nem em nova mala em lote. Ele quer operar por API, então ele vai lá embaixo, ó, submissão de malas, documento API. Ele vai clicar ali e aí ele vai informar para a gente o nome do técnico de TI dele que vai fazer essa integração do sistema. Então, aqui ele tem que cadastrar alguém, gente, que é do time de TI, o técnico que vai fazer o processo de integração, que vai entender a sopa de letrinhas ali para a integração dos sistemas. O Luan vai mostrar para vocês que tem o termo de uso para a operação da API, integração. Então, faz a leitura, vê se concorda com todas as regras. Feito isso, o responsável sai, vai lá e digita para a gente o nome do técnico de TI dele, que vai trabalhar nisso, cria uma senha para essa pessoa, confirma essa senha, ele informa para a gente que ele está concordando com os termos de integração direitinho, como todo o sistema que a gente opera, e ele vai criar esse usuário. A partir do momento que ele cria esse usuário para o técnico de TI dele, o nosso sistema já disponibiliza o documento. Que documento é esse, Silmara? Esse aqui é o documento que tem todas as regras de integração de sistemas. Vocês estão vendo, gente? É um documento de TI, é de integração de sistema, com validação, com token, todas as informações que têm que ser transitadas entre o SAI e entre o sistema da UBA. Esse é o mais complexo, esse demora mais um pouco, porque depende da sua equipe de TI, e se a opção de vocês é pensarem na integração por API, é bom já começar a se preparar agora. Tanto que na apresentação que eu montei, que está aqui para vocês, Luan, vou pedir para você me devolver e eu vou compartilhar de novo o calendário. Então, eu vou mostrar de novo para vocês que uma coisa é o calendário que a gente tem de treinamento de responsáveis SAI, que é esse que a gente está fazendo aqui agora. E ele vai até o final dessa semana. Outra coisa é o calendário de atendimento para aquelas UBAs que querem fazer a sua operação por integração de API. E aí eu vou de novo retomar os calendários aqui para não ter confusão. Sou obrigado a operar por API mais uma vez? Não. A maioria das UBAs, desde 2023, gente, a operação delas é uma operação que se dá por web. A maioria delas gosta de submeter ali pelo computador mesmo. E tem muito inspetor de UBA que já é um pouco mais tecnológico e que também usa ali a operação pelo aplicativo, que acaba facilitando. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao compartilhamento. Quando tiver compartilhado, vocês me avisam, por favor? Quando estiver aparecendo? Aviso. Já está aparecendo, Luan? Eu Acho não que é a minha sei se internet. não sei se é a minha internet, mas ainda tá. Agora apareceu. Apareceu? Ótimo. Muito obrigada. Eu vou só mostrar novamente os calendários, que é para a gente não ter confusão. Então, voltando aqui, gente, em relação aos calendários que vai na apresentação para vocês. Voltando aqui, recuperando as 4 opções para submissão de mala. Primeira opção, responsável sai, faz sozinho, é pelo computador. Opção 2, é pelo aplicativo, responsável sai, faz sozinho. A 3, o time de TI da UBA tem que adaptar o RP lá da UBA para gerar o TXT, para gerar o arquivo, e o responsável sai, sobe esse arquivo ali naquela mala em lote. E o 4 é a operação por API. Aí é mais complexo. O time de TI da UBA tem que integrar o sistema da UBA com o SAI.
Aqui, recuperando, link, QR Code, link para baixar o app. Aqui, link da comunidade para vocês se manterem informados. Aqui são os treinamentos para submissão de mala responsável SAI. Esse treinamento que a gente está fazendo hoje, a gente vai repetir essa semana ainda mais 4 vezes. Aqui, contato das estaduais, caso vocês não encontrem a fazenda, para pedir para o produtor atualizar o cadastro dele. E aqui está o calendário para quem quiser fazer integração de sistema por API, modalidade 4, a mais complexa, e a gente tem um calendário de atendimento para tirar dúvida. Lembrando, para participar desse calendário de atendimento, só se a UBA quiser operar por API, e quem vai entrar é a equipe técnica de tecnologia da UBA, não é o responsável SAI, porque a conversa aqui é a conversa de técnicos, tá? De integração de sistema mesmo. Bom, gente, era isso. A gente se estendeu bastante, mas eu acho que a gente conseguiu falar das coisas que eram mais importantes. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo, que meu computador tá super lento. Vou interromper. Prontinho. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Quem não colocou o e-mail no chat e quer receber o material e a gravação, por favor, coloca o e-mail para a gente. A gente só vai atualizar a tela explicando o código de barras do protocolo do visual, como vocês pediram, e mandamos a apresentação e a gravação para vocês até o final do dia de hoje. Alguma pergunta adicional? Nada? Fechamos então? Então tá ótimo. Vou adicionar, viu, Grazi, a explicação do código de barras do visual, conforme vocês pediram. Bom, então é isso, gente. A gente agradece. Nós estaremos aqui à disposição hoje às 18, quarta-feira, 9h18 e sexta-feira, 9 da manhã. Então, se ainda tiver dúvidas, quiser assistir de novo, de qualquer maneira, a gente vai mandar a gravação para vocês também, certo? Luan e Wellington, obrigada pelo apoio e a gente se fala mais tarde. Obrigado, pessoal.